Eu quero saudar a todos do canal Marido Irene, nesta oportunidade com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande nós podemos estar mais uma vez participar do nosso canal para gravar mais uma mensagem, mais um vídeo bastante importante, concernente à Palavra de Deus, de tudo aquilo que nós temos visto, nós estamos vendo e ouvido. Não podemos de maneira nos calar, porque o Espírito de Deus, quem nós habita, quem nós opera, Ele clama pela verdade, porque a verdade de Deus, a verdade da palavra do Senhor, é que liberta, que transforma e que também tem, aleluia, a presença de Deus na vida de todos. Porque o Senhor Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então somente o Senhor Jesus pode, aleluia, operar a verdade no coração dos homens para trazer a bênção, para trazer a alegria, para trazer a certeza aos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta oportunidade eu quero tratar de um assunto bastante importante que nós estamos vendo, ouvindo aí em todo o mundo e, por incrível que pareça, dentro das igrejas, no mundo evangélico, no mundo das igrejas de Deus, uma coisa que está acontecendo bastante, que tem aumentado, proliferado e não devia acontecer, pelo tal conhecimento que todos deveriam ter, pela vigilância que todos deveriam ter, pelo temor de Deus, da santa e gloriosa palavra da parte de Deus, mas infelizmente está acontecendo e tem destruído muitas almas, muitas famílias e até mesmo a igreja do Senhor tem sido avalaçada por este pecado tão terrível que nós vamos falar aqui nesta oportunidade sobre adultério, sobre divórcio, sobre separação. Falar um pouco, não vou falar todo o assunto, mas vou trazer aqui algumas verdades, vou trazer testemunho e vou trazer aqui textos bíblicos que nos assegura de que é muito sério o que está acontecendo e que nós precisamos falar. E as pessoas precisam dar ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus. E nós temos visto que o que Deus advertiu na Bíblia Sagrada para que não fosse tirado e não fosse acrescentado nada além do que está escrito, está sendo deixado para trás. Outrora, muitos que pregavam a verdade, que pregavam a doutrina, a sã doutrina, toda como ela é, como Deus deixou, agora está colocando de lado por interesses próprios, quem sabe interesses até mesmo financeiros, está sendo deixada. Mas, como nós temos compromisso com a verdade e com a palavra de Deus, glória a Deus. Mas eu quero aqui citar alguns versículos na palavra de Deus que nos garante que nós não podemos acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Capítulo 4 de Deuteronômio, verso 2 da palavra de Deus diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então aqui tem uma advertência no começo da Bíblia e também quero ler aqui em Provérbios 30 e o verso de número 6, o verso 5 e o 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. O verso 6 diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso.
Então, um pouco mais adiante na Bíblia, nós vemos outra advertência de Deus, e bem no finalzinho, no último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, e no verso 18 e 19, Deus deixa outra advertência para que não acrescente e para que não diminua a sua palavra. Que diz assim, o verso 18, capítulo 22 de Apocalipse, verso 18, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então está aqui as advertências, é bastante sério para o cristão, para aquele que conhece a palavra de Deus. Eu digo uma coisa, capítulo 17, verso 30 de Atos, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, existem muitos casos que quando a pessoa estava na ignorância, ele cometeu muitos erros. Eu creio que Deus vai julgar caso por caso e muitas das vezes não tem como voltar atrás. Mas eu quero trazer esse ensinamento principalmente para o povo evangélico. Eu quero trazer esse ensinamento para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que foram instruídos. E nós vemos que existe vários textos bíblicos que Jesus Cristo e os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, deixou escrito na palavra de Deus acerca do casamento, acerca do divórcio, acerca de adultério. E às vezes tem muitos pegando apenas um versículo e se assegurando nele para que possa se separar, que possa se divorciar, que possa casar de novo. E a pergunta é, um cristão que conhece a palavra de Deus, uma pessoa casada, será que ele pode separar, divorciar e casar-se de novo? Será que Deus dá esse respaldo? Será que a Bíblia Sagrada ela dá essa legalidade para que esta pessoa assim faça? Então nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, para que talvez aqueles que não sabem ou aqueles que sabem possa se arrepender do ato, do mal que cometeu, para que possa se ajeitar com Deus. Porque precisamos pregar a verdade, precisamos trazer o alerta, o aviso, porque Jesus Cristo está voltando. O tempo do juízo está chegando. O tempo em que iremos prestar conta para Deus, se vamos ser aprovados ou reprovados, está chegando este tempo. Então, enquanto podemos, precisamos apregoar, como Paulo disse, pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Aleluia! Para que todos possam ouvir, para que todos possam entender, para que todos possam se arrepender, se converter, se salvar e chegar ao conhecimento da verdade para se salvar. Então nós vemos aqui alguns textos bíblicos que está aqui em Mateus, capítulo 19, que fala acerca do divórcio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensinando aqui. E também existem outros textos em Marcos, capítulo 10, existe Lucas, capítulo 16, e nós vamos ler alguns textos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 19, o verso 9, diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse:
nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Então nós vemos aqui Jesus ensinando, mas nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que se uma pessoa separar, nós não vemos aqui Jesus falando que a pessoa pode se separar e pode se casar de novo. Então muitos estão pegando esse versículo e estão levando para o lado, não, se a pessoa se prostituir, agora pode separar, pode divorciar e pode casar de novo. Não, nós vemos aqui bem claro que os discípulos viram que essa palavra era difícil, era complicada e falou assim, e não convém para o homem se casar. Mas Jesus falou assim, olha, tem muitos eunucos, pessoas que vieram ao mundo já castrada, outros se castraram pelo reino de Deus, outros foram castrados pelos homens. Então uma pessoa que, se ela não tiver condições de se manter no casamento, se ela separar, então ela vai precisar ficar sem casar. E ela vai precisar se castrar por causa do reino de Deus. Porque Jesus não deu legalidade para que se divorcie e se casa de novo. Porque a palavra de Deus diz assim, que no princípio não foi assim. Não pode separar o homem aquilo que Deus uniu. Porque agora serão dois uma só carne, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos aqui no livro de Marcos, que já não deixa nenhuma dúvida para nós quanto a este assunto, no capítulo 10, o verso 11 e o 12 do Evangelho segundo escreveu Marcos, que diz assim, e ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então é bem clara a palavra de Deus. E Lucas capítulo 16, o verso 18, também diz assim a palavra de Deus, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então nós vemos aqui a palavra de Deus bem clara, está casado, se separar e casar com outra, comete adultério. E a palavra de Deus não fica somente nisto. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando Paulo ele está dando ensinamento sobre a igreja, no capítulo 7, ele faz menção também sobre a relação do homem e da mulher. Ele faz relação também sobre o marido e sobre a mulher. No capítulo 7, e o verso de número 2, diz assim, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então é bem clara esta palavra, que quando um casal, quando ali eles vão para se casar, duas pessoas, o marido, a mulher, o homem e a mulher, é bem claro quando é dirigido ali a palavra para eles, fala assim, olha, você promete ser fiel um para o outro, até que a morte os separe. Então todos que vão ali no ato do casamento, eles dizem sim, eles confessam que serão fiéis até que a morte os separe. Então quer dizer, não tem para onde correr. Ele vai ter que ficar casado com aquela pessoa, não pode se casar com outra até que a morte separe. Então há somente, a palavra de Deus aqui, ela está mostrando somente um caminho, somente na morte ou do homem ou da mulher, que ele fica livre, a pessoa fica livre para se casar novamente com outra pessoa. Mas no ato do divórcio e um novo casamento, um segundo ou terceiro casamento, passa a ser adultério. E Paulo foi bem claro também, Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7,
A palavra de Deus, ela não deixa dúvida, ela mesmo por ela se explica. No capítulo 7, e o verso de número 10 e o verso 11, quando Paulo está dando aqui um estudo, uma orientação acerca de casamento, ele diz assim no verso de número 10, todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Então ele está falando, não é a minha opinião, não é o meu parecer, mas é o próprio Senhor Jesus, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, tanto um como o outro. Se ele está ali com um problema, ele precisa reconciliar, precisa liberar o perdão. Senão, depois, se ele vir a separar um dos dois, ele não vai poder casar de novo. Às vezes o casal é novo, tudo, pouca idade, e vai precisar ter o desejo do homem e da mulher, de uma vida a dois, e ele não pode casar. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é bem clara, fala assim, reconcilie, porque se separar, vai ter que ficar sem casar. Que situação difícil. Por isso que os discípulos falam assim, olha, não convém então para que o homem se case. Então precisa ver muito bem, é uma situação bastante importante, bastante cuidadosa para aqueles que vão se casar, precisa ter realmente uma certeza, porque depois não pode ficar, hoje em dia, como nós vemos, um casa separa, não pode, a pessoa que casou, ela só fica livre somente quando morre. E aqui no verso de número 39, Paulo ratificando também, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, e no versículo de número 39 fala, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, dizendo também em Apocalipse, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então nós não estamos aqui trazendo esse ensinamento para trazer julgamento para ninguém. Nós estamos aqui trazendo esse ensinamento que sempre foi ensinado na igreja, para a orientação, para que muitos sejam bem-sucedidos, para que haja reconciliação, para que haja restauração de famílias, de casamentos, para que não seja por qualquer coisa, qualquer briguinha, qualquer probleminha que os casais vão separando hoje. E depois nós vemos quantas famílias que estão aí destruídas, quantos filhos que estão totalmente aí desorientados por causa do fracasso do pai, da mãe, do marido, da mulher, trazendo aí o divórcio, trazendo a separação. Olha, eu aqui sou uma pessoa que não tenho razão nenhuma para julgar ninguém, de maneira nenhuma. Eu posso dar um testemunho muito forte que aconteceu na minha vida. Outrora, quando nós vivíamos na ignorância, quando nós não tínhamos conhecimento do Evangelho, não lia a Bíblia, nunca tinha pisado numa igreja evangélica que prega a palavra de Deus, não temos aqui vergonha nenhuma de dizer. Nós temos que testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, porque aquilo que hoje, a bênção de Deus a bênção que está acontecendo na nossa vida é Deus, é o Espírito Santo, é a sua palavra. Porque outrora, quando andávamos na ignorância, eu e a minha esposa, hoje, nós tivemos uma crise muito grave no nosso relacionamento, no nosso casamento, e tivemos separação por algum tempo. Tivemos separação e praticamente não tinha mais possibilidade, eu quero aqui resumir, mas não tinha possibilidade nenhuma mais de nós estarmos vivendo junto, pela dureza do nosso coração, pelos acontecimentos, quem sabe um estava ali carregando uma mágoa de um, de outro, e não tinha mais. Mas eu digo uma coisa, quando Deus
trabalhou na nossa vida, quando nós demos um passo para Jesus, para ouvir a sua voz, a sua palavra, pessoas que oraram por nós, Deus trabalhou no nosso coração, começamos a frequentar a igreja, começamos a ler a palavra de Deus. E um pouco antes de nós irmos para a igreja, o Espírito de Deus trabalhou na nossa vida. Eu creio que o homem não consegue fazer coisas boas nenhuma se não for o Espírito de Deus trabalhando. E veio ao nosso coração recomeçar tudo de novo, liberar o perdão para o outro. Então nós vemos que o perdão, ele é a chave da vitória para a vida do casal. Então depois que nós liberamos o perdão, começamos a viver novamente, reconciliamos. Então Deus trabalhou na nossa vida e começamos a servir ao Senhor. Começamos a ir para a igreja, começamos a ler, conhecer a palavra de Deus. O Espírito de Deus entrou na nossa vida. E eu digo uma coisa com bastante satisfação, com bastante alegria hoje, que depois disso, depois que Deus entrou na nossa vida, porque o casal, o marido, a mulher, precisa ser o homem e a mulher e precisa ter Deus no meio. É três. É o homem, a mulher e Deus agindo, operando através da sua palavra, através do seu espírito, aí pode dar certo. O homem abrindo o coração, o homem se submetendo à vontade de Deus. E nunca mais tivemos problema, desde que quando nós reconciliamos, começamos a servir ao Senhor. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então quando um casal se reconcilia, libera o perdão, ele nunca mais pode tocar no assunto do passado, nunca mais pode lançar em rosto nada, é tudo novo, é tudo para frente. Apóstolo Paulo disse, olha, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para que aquelas que estão avante, à frente, porque Deus, Ele lança para trás de si no mar de esquecimento nossos pecados, as nossas misérias e não se lembra nunca mais. Assim também devemos ser com o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está preocupado, Deus Ele trabalha, é agora, é no presente, é tendo coisas boas, maravilhosas no futuro para nós. Então, isso fez com que Deus trabalhasse nossa vida, se agradasse de nós, o Espírito Santo, e até agora, isso já passou, já faz 20 anos, essa reconciliação, tudo, e Deus tem dado grande vitória para nós, e nós temos caminhado na presença de Deus, nunca mais brigamos, nunca mais falamos em separação. Nós tínhamos na época 2 filhos, tínhamos um casal, e quando nós passamos a servir a Deus também, Deus nos deu mais 2 filhos, mais outro casal também, para a nossa alegria. Hoje temos uma família abençoada, alguns probleminhas todo mundo tem, mas temos uma família abençoada, um casamento feliz, na presença de Deus, servindo ao Senhor, caminhando juntos, olhando para Jesus, olhando sua palavra, caminhando para o céu, para que nós, o casal e os filhos também possam herdar o reino de Deus. Então precisa ser uma família sólida, precisa ser uma família unida, estruturada pela família de Deus. E o que arrasa as famílias, que destrói os casamentos, é a separação, é o divórcio. Então eu não recomendo a ninguém que ninguém se separe, mas a reconciliação, o perdão, é a chave da vitória, é aquilo que agrada a Deus, porque Deus não tem prazer. Lá em Malaquias está escrito que Deus não tem prazer, Deus repudia o divórcio. Então, eu deixo esta mensagem, não com julgamento, mas para que a bênção de Deus, aleluia, que o casamento, que as famílias sejam felizes, que assim como eu fui bem-aventurado, tem sido bem-aventurado pela reconciliação, pela nova vida em Cristo Jesus, eu e a minha esposa, a nossa família, assim você também possa. Você que tem a oportunidade, ainda de voltar, de liberar o perdão, de dar o perdão para a esposa, para o esposo, reconciliar o seu casamento, esse é o caminho, esta é a saída. Muitas das vezes o diabo usa pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não têm temor de Deus no coração. Não dá certo, tá? Mas separa mesmo. E não é tão simples assim. Não é simples assim. Às vezes a pessoa pensa em se separar achando que vai resolver o problema.
Pelo contrário, a separação é que vai gerar muito mais problemas para o casal, problemas de um novo relacionamento, problemas com os filhos. E não é o caminho, não é a vontade de Deus. E isso também pode levar muitas pessoas à condenação, pode levar muitas pessoas ao inferno. E Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através de homens de Deus, de pessoas que trazem o ensinamento verdadeiro, de pastores que amam verdadeiramente as almas, porque muitos hoje não estão pregando a palavra de Deus. Pelo contrário, estão dando ensinamentos falsos, mentirosos. Não deu certo, separa mesmo. Mas a palavra de Deus não diz isto. A palavra de Deus nos diz reconcilia. Porque se não se reconciliar, que fique sem casar. E é difícil depois esta palavra. É difícil receber esta palavra. Então o importante é viver em amor, viver em submissão à palavra do Senhor, em humildade, para que Deus possa abençoar o relacionamento, para que Deus possa abençoar o casal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, através deste áudio, desta mensagem poderosa da palavra de Deus, que possa chegar a muitas vidas, que possa chegar a muitos ouvidos, que possa trazer restauração a muitos casais. Eu quero aproveitar, eu quero fazer uma oração neste momento para as famílias. Quem sabe famílias que estão em pé de guerra, casal que estão em brigas, em contendas, em dissensões. Eu quero orar, quero clamar aqui a Deus, ao Senhor Jesus, que possa entrar com providência na sua vida, que possa trabalhar no coração do homem, trabalhar no coração da mulher, tirar todo impedimento, que possa repreender Labassudecanta, Labachodecai, que possa repreender Satanás, que possa repreender nesta oportunidade, neste momento, o espírito do adultério, da prostituição, que tem rondado vidas, que tem rondado relacionamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a todos que têm ouvido esta mensagem, Senhor, que estão precisando, Senhor, de uma providência, que estão precisando do milagre para restaurar o seu casamento, a sua casa, a sua família. Ó Deus, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada vida, cada coração, os lares, as famílias, Pai, e não permita, meu Pai, que o diabo venha destruir. Não permita que o diabo venha, Senhor, assolar este relacionamento, este casal, Senhor. Mas, ó Deus, quebra as correntes, os grilhões, destrói, Senhor, ó Deus, tudo, meu Pai, que o diabo tem lançado. Vai desfazendo, Senhor. Restaura as famílias. Ó Deus, Todo-Poderoso, quebranta os corações pelo poder da Tua palavra que liberta, pelo poder da Tua palavra que traz o temor, e o temor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria que leva, Senhor, a trazer alegria, trazer, Senhor, a satisfação, Senhor, para as vidas, para as almas te servir, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai. Abençoa cada vida, cada família, Senhor. Ó Deus, e restaura para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoa de uma forma poderosa, meu Pai. Não permita, meu Deus, Todo-Poderoso, Pai, aleluia, que este ato tão, Senhor, meu Deus, que desagrada a Ti, o Teu Espírito, o ato da separação, do divórcio, do adultério, venha, Senhor, acontecer, Senhor. Ó Deus, entra com providência, abençoa, Pai. Abençoa e restaura muitos, ó Pai. Desperta muitas vidas, muitas almas. Ó Pai, muitos pregadores, muitos pastores, ó Pai, que possam voltar, que possam se arrepender, Senhor. Ó Deus, de ensinamentos falsos, ó Deus, Xarabai, Andoremana, Suribicanta, que possa voltar a sã doutrina, que possa voltar ao caminho da verdade, para que não venha tirar nada do que foi escrito na Tua palavra, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa e dá uma grande vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que esta palavra, esta mensagem possa chegar a muitas vidas, muitos corações. Você que puder, compartilhe, ouça com atenção, ajude aqueles que precisam
e que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém.